A forma como a gente trabalha com luzes dentro do Blender nunca mais vai ser a mesma por causa disso daqui. Se liga só, esse efeito que você tá vendo na sua tela parece complexo, mas na verdade é apenas uma lâmpada fazendo todo o trabalho pesado. Isso porque no Blender 4.0 as luzes agora têm uma coisa que só objetos tinham. As luzes agora têm mapa UV. O que isso quer dizer, você pode estar se perguntando? Todo objeto 3D tem um mapeamento UV. O mapa UV é nada mais do que a projeção 2D de um objeto 3D. Eu ensino com mais detalhe isso nos meus treinamentos e você pode dar uma olhada no link aqui da descrição. Mas o importante de saber é o seguinte, esse macaquinho, por exemplo, tem um mapeamento UV, que é a projeção 2D deste objeto em 3D. Então ele fica assim todo esticadinho. É legal que o mapa UV de um rosto humano, por exemplo, ele fica essa aberração que você tá vendo aí na tela. Me desculpe se você vai ter pesadelos dessa noite, mas bom, é por motivos educacionais, vai. Então assim, originalmente o Blender não tinha isso nas suas lâmpadas, e agora ele tem. E o que que isso proporciona? Proporciona que a gente pode colocar qualquer textura em uma lâmpada. Se você vier aqui e clicar em Use Nodes, quando você estiver com uma lâmpada selecionada, você vai ver que vai aparecer aqui o seu Emission, e você pode colocar literalmente qualquer textura aqui. Para te dar um exemplo concreto, eu estou utilizando essa textura aqui, que é nada mais do que um reloginho PNG, né? Então isso daqui a gente originalmente não poderia colocar numa lâmpada, mas agora você pode meramente pegar o canal alfa disso daqui, atribuir na cor e voilá, já vai estar afetando a sua lâmpada. Aí você fala, Augusto, tu tá mentindo pra mim, essa atualização não valeu de nada não, porque cadê o efeito? Todas as lâmpadas do Blender têm alguma propriedade que vai fazer com que ela fique mais ou menos borrada nas suas sombras. No caso da Area Light, basta você vir aqui nas opções de lâmpada e encontrar aqui o Beam Shape, que vai ter um spread de 180 graus. Isso significa que, olhando a nossa lâmpada por aqui, ela vai espalhar sua iluminação por esses 180 graus aqui, bandando luz para todas as direções. Conforme você vai reduzindo esse spread, você vai reduzindo o tanto que essa lâmpada vai distribuir a sua luz. Como resultado, se você for reduzindo o teu spread no máximo, o que você vai ver é que quando você colocar em 0, você vai ter exatamente a forma daquela textura que você colocou. E como você pode ver, o macaquinho vai interagindo com a sombra dessa textura que você adicionou no teu objeto. E só para te provar que você pode colocar qualquer imagem, eu vou pegar aqui a minha foto do canal e colocar aqui. A foto que eu uso aqui no perfil do YouTube. E eu posso colocar ela aqui na minha lâmpada e voilá! Eu estou vendo aqui a minha cara projetada em uma lâmpada dentro do Blender. Isso aqui sim está iluminando. Olha que loucura! Tá iluminando com a minha cara. E para você borrar essa lâmpada, no caso a nossa lâmpada Spot, basta você vir aqui no Radius dela, que representa o tamanho, né, o raio de onde ela sai. Então conforme você vai aumentando, ela vai borrando essa iluminação e deixando um pouco mais natural, parecendo que é realmente uma lâmpada, né? Porque se você deixar no 0 aqui, fica até estranho, parece uma textura, né? A Point Light foi a que eu achei mais engraçado, porque assim, ela tem um mapeamento UV, só que o mapeamento UV dela é de uma esfera UV, ou seja, ela vai cuspir a luz em todas as direções. Então olha que loucura, eu vou colocar essa textura aqui, que é a textura do cocôzinho, vou colocar aqui em Color e voilá, tá difícil de enxergar, né? Se a gente esticar esse plane aqui, talvez fique um pouco mais fácil. Mas olha só, eu vou aumentar a intensidade dela para 100 aqui, e você tá vendo que tá meio estranho, né, a projeção dela, o cocôzinho tá ficando bem cocôzinho. Mas olha só, se eu colocar agora uma esfera aqui, vou até cortar essa esfera no meio, aumentar o tamanho dela, colocar no modo de renderização e olhar por baixo dela, voilá, você vê ela iluminando tudo ao redor dela. E se você der extrusão aqui, ó, você vai ver que ela tá realmente iluminando ao redor, de forma que quando você entra aqui dentro, você vê o cocôzinho em todas as direções. Olha que loucura. Cocôzinho para todo lado. E calma, o mais insano ainda não acabou, porque agora a flexibilidade que isso traz para as lâmpadas é simplesmente fora do comum, porque uma única lâmpada pode dar o efeito que você quiser, literalmente. Imaginou, tacou na lâmpada, fez. Olha só que louco. Para um efeito mais maluco, por exemplo, eu vou utilizar aqui esse Window Icon, que é um ícone de janela. Não vai funcionar com a Color porque, bom, é um canal alfa, né? Então é melhor colocar o canal alfa aqui na Color, que ele fica melhor. Então se você quiser, você pode colocar a sombra de uma janela aqui. Claro que está invertida, então a gente pode só colocar aqui em Invert e voilá.
nós temos a sombra de uma janela sem ter que modelar a janela. Isso é ótimo, porque agora a gente pode não modelar alguma coisa, é só colocar uma textura na lâmpada. Vamos até utilizar aquele clock symbol que eu utilizei da outra vez, aqui o símbolozinho do relógio, e como você pode ver a mesma coisa, eu posso colocar esse símbolo do relógio aqui para iluminar a minha cena e perfeito, vai ficar do jeito que eu quiser. Eu posso até colocar um render meu aqui para iluminar a minha cena, então se eu quiser, por exemplo, fazer com que a minha cena seja afetada por uma certa coloração, é só colocar a lâmpada e coloca a textura na lâmpada e voa lá. Você faz com que a cena seja afetada pelas cores daquela imagem. No caso aqui, a minha lâmpada está um pouquinho borrada porque eu aumentei o radius dela, mas se a gente colocar em 0, a imagem fica 100% nítida, né? Chega até a aparecer uma textura mesmo. Essa aqui eu coloquei só de sacanagem, que é tipo a interface do Blender mostrando a lâmpada, iluminando a interface do Blender onde eu tô modelando e mostrando a lâmpada. Ok, deu Inception no Blender. Mas o mais importante que eu queria mostrar pra vocês é essa daqui. Aqui eu tenho uma textura de folha em PNG que eu achei na internet. Obviamente a textura inteira, ela não é a melhor coisa do mundo, né, pra fazer uma iluminação legal. Mas eu posso colocar essa textura em um Color Ramp para deixar ela aqui preta e branca, aumentar um pouquinho aqui o contraste dela, fazer alguma coisa que eu queira fazer com ela, por exemplo, conectar ela aqui no meu Emission e na hora que eu jogar ela para iluminar a minha cena, basta eu aumentar o radius que voilá, eu tenho uma iluminação super natural, realmente parecendo folhas iluminando aqui o meu macaquinho. E com isso, basta eu aumentar a intensidade agora, por exemplo, coloca aqui em 5 e voilá, eu tenho um efeito de folhas, como se elas estivessem realmente ali na janela, iluminando na frente da minha cena. E é só uma lâmpada, não tem modelagem, não tem plane, não tem nada, é só uma lâmpada com uma textura. Esse é o tipo de coisinha pequena que traz muitas possibilidades dentro do Blender. Agora sim, as possibilidades são tantas que eu nem consigo imaginar todas. Você consegue imaginar o que dá pra fazer com isso daqui? Comenta aqui embaixo a tua ideia, porque quanto mais ideias do que fazer com isso aqui, melhor. E já sabe, né? Se gostou, se inscreve.